Bem-vindo a mais uma entrevista aqui no Portal Radar Amazônico. Hoje o nosso entrevistado é o deputado federal Amon Mandel, que vai fazer um balanço do que está acontecendo na política, que acabou aí de entrar em votação uma mini reforma sobre as candidaturas femininas. Amon, muito bem-vinda ao Radar Amazônico. Eu gostaria que você fizesse um mini balanço do que aconteceu, para que os nossos telespectadores entendam o que está acontecendo e aí o que pode ocasionar nas próximas candidaturas femininas. Lara, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado a toda a equipe do Radar Amazônico que nos acompanha nesse momento. Nos últimos 2 dias tivemos ali uma votação de uma mini reforma, que na verdade de mini não tem nada na legislação eleitoral, que alterou ali as regras para inelegibilidade, cotas femininas, disposição e distribuição dos recursos e assim por diante, prejudicando nesse processo as candidaturas femininas na medida em que as sanções para fraudes à cota feminina e a má utilização dos recursos foram relaxadas. Nós tivemos uma emenda, a emenda de número 31, destaque número 12 do PL, em plenário, e para tentar reverter essa situação e reverter também os retrocessos na questão do Caixa 2 e uso indevido dos recursos do fundo partidário, e infelizmente a Câmara dos Deputados derrubou essa emenda, confirmando ali a intenção de facilitar o Caixa 2, a compra de votos e o desvio desse dinheiro do fundo partidário, inclusive para candidaturas não femininas. Eu gostaria que você falasse como você acha que vai ser o recebimento dessa nova proposta. Olha, eu espero que o Senado tenha uma reação diferente da reação da Câmara dos Deputados e possa barrar esses retrocessos que foram aprovados. No entanto, acredito que num contexto político, com o Congresso que temos hoje, não deve ser isso que vai acontecer. Então nós precisamos, a partir de agora, tornar público tudo isso que está acontecendo e fazer um apelo para a população para que nas próximas eleições nós não elejamos candidatos que concordaram com esse tipo de coisa, que possamos reforçar as candidaturas femininas e de todos os deputados e senadores que não permitiram esse retrocesso. Afinal de contas, não é preciso ser mulher para defender as mulheres, basta ter bom senso. Inclusive, eu ia até te perguntar sobre isso, né, amor? Eu gostaria que você fizesse uma avaliação de como é o cenário da participação feminina na política. A participação feminina na política, ela é reduzida em relação aos homens, e isso acontece por conta de todo um contexto histórico que favorece os homens no nosso país. As mulheres, elas levaram um tempo muito maior para conquistar, por exemplo, o direito ao voto e, posteriormente, o direito também a serem candidatas. E aí tudo isso traz ali um contexto que faz com que seja realmente mais difícil nós termos essas deputadas, senadoras e vereadoras ou prefeitas e governadoras. E justamente por isso nós precisamos nesse momento nos impor e levar essa informação para o eleitor, que é no fim das contas quem decide tudo. Hoje podemos ter um retrocesso, mas se o eleitor se manifestar na próxima oportunidade, esse retrocesso pode se mostrar temporário e nós podemos reconquistar esse espaço que foi perdido nos últimos 2 meses. Essa mini reforma, ela pode atingir, de certa forma, diretamente as candidaturas femininas e podem abranger mais ainda quais situações? Olha, a mini-reforma, ela, além de prejudicar a questão ali do uso de recursos, distribuição para as candidaturas femininas, também pode prejudicar candidaturas de negros, pode prejudicar as chamadas candidaturas coletivas, que foram proibidas, que foi uma modalidade proibida agora pela mini-reforma, se for aprovada pelo Senado e sancionada pelo Poder Executivo, né? Que era uma modalidade onde mais de uma liderança política se unia em torno de uma mesma candidatura para que conseguisse conquistar ali um eleitorado suficiente e defender determinado ponto de vista ali no parlamento. Além disso, nós tivemos ali alguns retrocessos na lei da ficha limpa e também na questão da inelegibilidade. Ou seja, agora algumas questões de improbidade administrativa não deverão ali ter como consequência a inelegibilidade. Questões como, por exemplo, não pagamento do piso da enfermagem ou da educação, database e
e assim por diante, antes poderiam condenar um candidato por improbidade administrativa e resultar ali na inelegibilidade dele. Hoje, se essa mini-reforma for aprovada pelo Senado e sancionada, nós veremos ali um cenário onde prefeitos, governadores e assim por diante poderão descumprir os seus compromissos com a educação e com a saúde, como essa questão dos pisos, por exemplo, e mesmo assim poderão ser eleitos, o que é mais um retrocesso, não só na questão da lei da ficha limpa e das mulheres, mas um retrocesso para a educação do nosso país como um todo e para a questão da saúde. Os profissionais de saúde merecem respeito e devem ter ali essa prerrogativa, né? Amon, eu gostaria que tu fizesse uma avaliação e o que tu acha que levou aqui os deputados federais da bancada amazonense a votarem a favor dessa mini-reforma? Olha, os partidos fizeram acordos e orientações de lideranças para fechar ali a votação para essa mini-reforma. Muitos deputados podem não ter tido consciência, não ter lido adequadamente o projeto, outros simplesmente seguiram as orientações dos seus respectivos líderes. Eu, como deputado independente, escolho não seguir orientações que eu não concorde. Eu, sinceramente, já declarei isso, eu prefiro perder o mandato do que seguir uma orientação que é contrária àquilo que eu acredito e àquilo que os meus eleitores escolheram ter como representante. Eu apresentei alguns ideais na campanha e vou cumprir eles até o final. Amon, nas redes sociais, que você inclusive é muito ativo, está sempre pedindo ali a opinião da população, você afirmou que não seria aí uma mini-reforma. No que você se baseia para falar sobre isso? Olha, chamam de mini-reforma simplesmente porque não é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. No entanto, o fato de não ser uma PEC e não mudar os aspectos constitucionais da legislação eleitoral não é suficiente para a gente dizer que essa reforma é pequena. É uma reforma enorme, ela muda a lei da ficha limpa, ela foi feita através de um projeto de lei e um projeto de lei complementar. Dois dispositivos diferentes. Muda a inelegibilidade, muda a questão das cotas, muda a questão de candidaturas coletivas, muda muita coisa, sim, para a nossa próxima eleição e as que sucederão a ela. E com a aprovação, o que você acha que isso vai mudar e o que vai influenciar aqui no estado do Amazonas? Olha, no estado do Amazonas nós temos ali uma candidatura que estava se destacando nas últimas eleições, que era a candidatura coletiva, formada por uma rede de mulheres que deve ser prejudicada, infelizmente. Eu defendo que qualquer candidatura seja livre para defender aquilo que achar melhor, e o eleitor deve ter, numa sociedade democrática, a liberdade para escolher o que ele acha adequado colocar no parlamento. Então, por mais que nós tenhamos outros deputados que não concordam, e eu mesmo nunca tive uma candidatura coletiva, nem apoiei oficialmente, eu acho que o eleitor deve sim ter a oportunidade de escolher o que ele achar melhor. Pode ser candidatura coletiva, pode ser o que quiser. Entendeu? E essa reforma deve sim prejudicar, nesse contexto local, a bancada coletiva, que foi uma candidatura que se destacou nas últimas eleições, e deve também aprofundar ali a falta de representatividade feminina que nós temos aqui na Câmara Municipal de Manaus, na Assembleia Legislativa e também na Câmara dos Deputados. O Amazonas ele elege poucas mulheres e com essa reforma deve eleger ainda menos. Então é importante que nós pensemos nisso, em eleger não só mulheres, mas também, ao apoiar candidaturas masculinas, apoiar candidaturas que não sejam contra os espaços femininos na política. Foram 2 dias ali de votação, de debate sobre essa mini-reforma. Eu gostaria que você fizesse um breve resumo do que aconteceu e o fato que mais te chamou a atenção. Bom, o fato que mais me chamou a atenção foi a rapidez e a seletividade e a celeridade que deram nessa votação. Nós tínhamos ali uma série de destaques, emendas de plenário que foram votadas, mas num cenário em que, na quarta-feira, quando iniciou essa votação e havia clima para aprovar algumas dessas emendas, simplesmente suspenderam e decidiram votar apenas no dia seguinte, quando teriam menos deputados lá em Brasília, por ser um dia que tradicionalmente não temos sessão. Então, se você olhar ali a sessão plenária da quarta-feira e a sessão plenária da quinta-feira, você vai ver que, de fato, nós tínhamos muito menos deputados fisicamente presentes. Muitos deputados
utilizaram o aplicativo Infoleg, o aplicativo da Câmara dos Deputados, para votar remotamente nos seus respectivos estados, e com isso não participaram adequadamente da discussão de plenário, onde nós mostramos ali, eu participei disso, mostrando quais eram os pontos negativos e por que seria adequado aprovar aquelas emendas e retroceder nos pontos negativos desse projeto de lei. Os deputados que votaram remotamente, sem saber ali praticamente do que se tratava o assunto, você acha que isso acabou prejudicando? Com toda certeza, isso prejudicou sim. É obrigação de todo deputado, mesmo que remotamente, que acompanhe aquilo que está votando. Mas eu pelo menos espero e acredito que os deputados que aprovaram, que foram contra as emendas que iriam retirar as partes negativas do projeto de lei e do projeto de lei complementar, não devem ter ficado sabendo. Afinal de contas, se souberam, é pior ainda. Então eles conscientemente votaram contra as candidaturas femininas, o que é um desrespeito ainda maior, né? Eu gostaria que você falasse qual é a tua expectativa sobre essa mini-reforma. A expectativa e o que eu desejo é que no Senado nós possamos ali barrar tudo que há de negativo nessa mini-reforma. E eu sinceramente espero que a democracia brasileira sobreviva a isso, porque alterar as regras eleitorais para prejudicar a representatividade do parlamento é, de certa forma, golpear a democracia brasileira. Ter representantes ilegítimos no parlamento, beneficiados por regras injustas, é justamente isso, é golpear a democracia, é golpear o Estado. Quando você tem ali manobras para colocar representantes ilegítimos na Câmara dos Deputados, no Poder Executivo, seja onde for, nós temos ali a nossa democracia adoecendo cada vez mais, e eu defendo que isso não aconteça, né? Então, para você, essa mini-reforma é totalmente inviável aí para o cenário político? Essa mini-reforma é totalmente imoral, totalmente ilegal até, chego a dizer, inconstitucional, se nós fizermos uma análise mais profunda do ponto de vista dos princípios constitucionais, mas infelizmente esse tipo de análise mais aprofundada sobre matérias eleitorais não tem sido repercutida dentro do parlamento brasileiro. Se você pudesse debater diretamente com as pessoas sobre esse tema, embora muitas pessoas aí não acabam sabendo ou por não entender, o que você poderia esclarecer? Poderia esclarecer que, apesar de a legislação parecer complicada, no fim das contas nós temos que nos ater aos princípios que nós defendemos. E você não precisa ser especialista em legislação eleitoral para saber que impedir um político que foi condenado por corrupção não deve se candidatar nos próximos 8 anos, mesmo após cumprir a pena, e a legislação retrocede nisso. É preciso esclarecer que essa mini-reforma, apesar de ser colocada como algo que traz mais transparência, ela extingue ali a questão das prestações de contas parciais de campanha, o que traz, obviamente, menos transparência para as eleições. E transparência, senhores, é coisa séria. Recurso público deve ser tratado com seriedade. Muito obrigado por mais uma entrevista aqui no Radar Amazônico, para você entender um pouco do que aconteceu sobre essa mini-reforma e o tanto que ela vai abalar as políticas e as futuras candidatas também femininas, as mulheres que às vezes lutam tanto para chegar na política. Para você que está assistindo essa nossa transmissão, a luta das mulheres para entrar na política, para entrar num trabalho bom, isso não é de agora, ou seja, já vem de muitos anos, e essa mini-reforma, como o Amon falou ainda há pouco, ela acaba sendo totalmente prejudicial, não só para o Amazonas, mas para o Brasil inteiro. Você vai poder acompanhar uma matéria completa sobre esse assunto em nosso site radaramazônico.com.br. Solara Tavares para o portal Radar Amazônico. O que o povo quer ver e muitos querem esconder.